Infrações e penalidades. A reincidência da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos resultará em nova suspensão, com prazo máximo de... Primeira coisa que você precisa entender é o que significa essa palavra reincidência. Reincidência é quando você comete a mesma falta, a mesma infração, dentro do período de 12 meses. 2 vezes. Já tinha feito uma vez, foi punido, e agora cometeu a reincidência, cometeu de novo, dentro do período de 12 meses. Toda vez que na sua prova falar reincidência, você vai entender que você fez de novo dentro do prazo de 12 meses, dentro do prazo de 1 ano. Ok? Entendeu? Isso é que significa reincidência. Toda vez. Caiu reincidência na sua questão lá, você já sabe. Opa, o cara fez a besteira de novo dentro do período de 12 meses. Agora o Detran vai pesar mais a mão na punição, né? Porque já tinha punido. Em menos de 1 ano o cara fez de novo, não é? E é isso que essa questão quer saber. Ó. Ele teve o direito de dirigir suspenso, ó, suspensão do direito de dirigir. Deram nele uma punição lá. Cumpriu a punição, menos de 1 ano depois, outra suspensão. Agora, ó, vai resultar numa nova suspensão com prazo máximo. Veja, ó, eles vão aumentar essa punição. E aí, beleza, você já entendeu a questão. Agora você vai entender como é que funciona esse negócio de suspensão. A suspensão do direito de dirigir ela acontece por 2 motivos. Por pontos, acúmulo de pontos, ou por infração específica. Pontos ou infração específica. Por pontos, é quando você acumula pontos. Acumulei 20 pontos na minha habilitação. Fui cometendo infrações, aquilo foi somando pontos, chegou em 20. O Detran vai abrir um processo para suspender a sua habilitação. Hoje em dia, essa suspensão ela pode acontecer com 20, 30 ou 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tem ali no meio. Mas não vou entrar nesse detalhe não, tá? Só quero que você entenda que quando fala que a habilitação foi suspensa por pontos, é porque você foi acumulando pontos, chegou na quantidade que não podia, e aí o Detran vai aplicar a suspensão. Ok? Por enquanto, basta. Infração específica é uma única infração que já dá suspensão mesmo. Vou dar um exemplo. Você foi pego pilotando sem capacete. Além da infração gravíssima, você vai ter a sua habilitação suspensa, o direito de dirigir suspenso, porque essa é uma infração específica que só ela já dá suspensão. Não precisa de somar ponto, não, acumular ponto, não. Pegou sem capacete, mas pode saber, vai suspender o direito de dirigir. Não importa se você tem ponto ou não tem na carteira. Beleza? Tanto que essa infração do capacete nem soma ponto para você, porque não interessa. Está sem capacete? Não interessa quantos pontos você tem, não. Já suspende de uma vez. Beleza? A mesma coisa é o dirigir sob efeito de álcool. Pegou sem embriagado, só para ir, soprou, deu álcool. Bebeu e foi dirigir. Só essa infração já dá suspensão. Beleza? Então, eu dei 2 exemplos de situações específicas. Tem várias outras, tá? Quando a suspensão acontece por pontos, eu chamo de punição da dúzia. Punição da dúzia. Vou anotar isso aqui para você. Ó. Dúzia. O que é dúzia? Dúzia é 12, não é? E tem também o meia dúzia, não tem? Então, meia dúzia é a punição mínima que você vai tomar aqui. São 6. E 1 dúzia, que são 12, é a punição máxima que você vai tomar. Suspensão do direito de dirigir por pontos, acumulou pontos, você toma a punição da dúzia. Aí você lembra, meia dúzia, 1 dúzia. Fácil, você já sabe, o mínimo que você vai tomar de suspensão são 6 meses. O máximo, 12 meses. Sacou? Ficou fácil? Relacionou agora? Sim, né? E a da infração específica, professor? Você vai usar a dúzia diminuindo por 4, tá? 6 menos 4, 2. 12 menos 4, 8. Acabou. Nesse macetinho aí, você já sabe quais são as punições que a pessoa vai receber da suspensão do direito de dirigir por ponto ou por infração específica. Só que isso que vocês estão vendo aqui é quando acontece pela primeira vez. Primeira vez, pegou lá fazendo a besteira, é por pontos, dá de 6 meses a 12 meses nele. A específica dá de 2 meses a 8 meses nele. Mas esse cara é reincidente, ó. É reincidente. Quando é reincidente, a punição vem mais severa. Aí nós vamos fazer o seguinte, divide aqui,
No caso de reincidência, é a punição dos 8. Punição dos 8. Você vai colocar aqui, ó, 8, que é a punição mínima. E aqui você vai colocar 8. Não faz sentido ser o mínimo 8 e o máximo 8, né? Aí 18. Beleza. E aqui em cima também 8? Não. Aqui vai ser 24. Só aqui que foge da regra. Beleza? Reincidência é a punição dos 8. 8. Aqui em cima é 8? Não, é 24. E aqui embaixo é 18. Pronto, está feito o macete. Você já sabe que se a punição for por pontos, na reincidência, a punição mínima é 8 meses e a máxima é 24 meses. Se for específica, a punição mínima vai ser 8 meses e a máxima 18 meses. Pronto, com esse macete aqui a gente consegue responder a questão. Reincidência, então nós estamos falando desse lado de cá, não vou nem olhar para cá, né? Por pontos, então nós estamos falando dessa parte de cima aqui, ó. Não vou nem olhar para de baixo. Quer saber o prazo máximo, não é o mínimo. O mínimo é 8, o máximo é 24. 24 meses. Tem aqui? Tem, 2 anos, ó. 24 meses são 2 anos, né? Letra C. Difícil? Eu sei. Assista 2, 3, 4 vezes esse vídeo até entender esse macete todo aqui e memorize, porque isso aqui cai em prova, tá? É difícil, mas a gente precisa aprender e com o macete fica muito mais fácil, você não vai perder essa questão na hora da prova. Direção defensiva. Quanto maior a velocidade, maior a velocidade ou menor o raio da curva, o que é raio? É o ângulo da curva. Uma curva fechada, ela é de menor raio, de pequeno raio. Sacou? Uma curva bem fechadinha. Então, quanto maior a velocidade, entrou muito rápido numa curva. Ou então, é uma curva muito fechada, de pequeno raio, menor raio. A inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior, menor, igual ou oposto em relação à moto. Fala aí para mim. É só você pensar comigo. Vamos falar aqui, maior velocidade. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, porque aqui está dizendo que é um ou outro, né? Serve uma situação ou outra. Vamos pegar esse primeiro exemplo, maior velocidade. Aonde você vê moto andando em muita velocidade? Naquelas corridas de motovelocidade, né? Seria a Fórmula 1 das motocicletas. Repara, presta atenção, se você nunca prestou atenção, passa a prestar atenção para você ver. Aqueles motociclistas, aqueles pilotos profissionais, eles vão entrar na curva com muita velocidade. Maior velocidade, quer dizer, é muita velocidade que eles estão entrando ali. Você já reparou que eles jogam o corpo mais que a moto? Pode reparar que ele chega até a tirar o quadril, né? Para não falar bunda aqui. Ele tira o quadril do banco da moto e joga todo mais para dentro da curva. Chama-se de pêndulo. Porque a moto já deitou tanto que não tem como deitar mais. E tem muita velocidade, ele precisa jogar mais peso para contrapor ali as leis da física, então ele joga o corpo mais que a moto. Então o corpo tem que ser maior que a moto. A mesma regra aplica quando a curva for de pequeno raio, curva fechadinha. A mesma regra, tá? Só que aqui eu peguei um ou outro, porque aqui o Detran até te ajudou, ó. Maior velocidade ou menor raio. Pensa uma dessas duas situações. Imagina, o corpo do motociclista tem que ir mais, quer dizer, tem que ir maior do que em relação à moto, a inclinação. Tem que ser menor, tem que ser igual ou tem que ser oposto. Oposto não tem como mesmo, né? Como é que a curva é para um lado, a moto vai para um lado e o corpo para o outro? Aí parece que é esse garupeiro que não sabe andar de moto, né? O piloto está tombando aqui para fazer a curva, o garupeiro está jogando para o lado oposto. Aí arrebenta o cara que está pilotando. Deu para sacar, né? Quem já anda de moto, tira isso aí de letra. Quem não anda, é bom assistir a aula explicando sobre essa questão de inclinação, porque tem pelo menos 3. Tem mais de 3. Mas eu na aula eu explico 3 inclinações. Tem aquela inclinação maior, tem inclinação menor e tem inclinação igual. Essa oposta aqui não existe, não. Tá? E quando é que aplica a inclinação maior? Quando é que aplica a inclinação menor? Quando é que aplica a inclinação igual do corpo em relação à moto? Questão sobre direção defensiva. Sobre o lusco-fusco, é falso afirmar. Primeiro é saber o que é lusco-fusco, né? Lusco-fusco, também chamado, às vezes, nas provas aqui, de crepúsculo.
Professor, só palavra difícil, hein? Pois é, lusco-fusco, crepúsculo, nada disso te ajuda. Mas o Detran usa uma dessas palavras que tanto uma quanto a outra quer dizer o quê? Aquela transição do dia para a noite, é o cair da noite, ali por volta de 6 da tarde, né? 18 horas, 6 da tarde, que já não tem mais a luz do dia e também não está tão escuro. Você acende ali o farol, fica aquela meia luz. Isso chama-se crepúsculo ou lusco-fusco. Sobre esse lusco-fusco, é falso afirmar o quê, hein? Vamos ver. É uma situação de pouca luminosidade? Acabei de dizer que sim, né? Aquela transição do dia para a noite. Então aqui, ok. Ocorre ao amanhecer, ao anoitecer, nos túneis e também em tempo nublado? Sim. O crepúsculo, o lusco-fusco, ele acontece tanto quando está caindo à noite, quanto tá amanhecendo também, né? A transição do escuro para o claro ou do claro para o escuro. Isso acontece também dentro de túneis ou tempo nublado. Tempo fechou, pouca luz, não é? Então aqui, ok. A penumbra torna mais difícil reconhecer objetos. O que é penumbra? Pouca luz, pouca luminosidade. Consequentemente, fica mais difícil você reconhecer objetos de longe, não é? Ok. O motorista deve usar a luz alta nessas situações? Aqui não. Aqui está errado. Então eu vou na letra D, porque a questão está querendo saber, ó, sobre o lusco-fusco, qual que é a falsa? A falsa é essa aqui, você não vai usar a luz alta, não, você vai usar a luz baixa. É o farol baixo, não é o farol alto, não. Beleza? Combinado? Então agora você já sabe o que é lusco-fusco, o que ele provoca, que são os que estão na letra A, B e C, e o que é falso aqui? É o que está na letra D. Você não vai usar a luz alta, é a luz baixa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão de primeiros socorros. Na ocorrência de sangramento abundante, que você está perdendo muito sangue, qual o cuidado indicado? Aplicar a técnica de garroteamento. Garroteamento pode ser também que você encontra na prova escrito garrote. Quando fala garrote, nos lembra um novilho, né? Um boi jovem. É um garrote, não é um boi ainda, é um boi jovem. Mas não tem nada a ver. Tá? Esse garrote aqui é quando você pega um pano e amarra ali, dá um nó forte. Isso no braço, na perna. A gente costuma ver isso em picada de cobra, que também não é certo, tá? O pessoal tomou uma picada de cobra, foi lá, fez um garrote, que é para o sangue não espalhar pelo corpo, inclusive é um erro também. O garrote não deve ser utilizado no estancamento de sangramento abundante, para conter sangramento abundante. Beleza? Não deve. Então aqui está fora. Fazer compressão no local do sangramento. O que é compressão? É comprimir, fazer força. Pega um chumaço de pano limpo, coloca sobre o ferimento e pressiona com força. Isso pode. Então aqui, ok. Dá bastante líquido para a pessoa ir tomando? Não, gente. Água, líquido, quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Não pode dar líquido para uma vítima de acidente de trânsito sob suspeita de lesão interna, sob suspeita de uma hemorragia interna. Você não sabe, vai que ela está com hemorragia interna. Você dá um copo d'água para ela, é a mesma coisa que dar um copo de veneno. Então, não. Utilizar um torniquete para estancar o sangramento. O torniquete é o garrote aprimorado. Sabe aquele pano que você passou ali e deu um nó? Você vai e bota uma caneta, uma estaca de madeira ali, prende naquele garrote e vai torcendo aquela caneta, que trem que você colocou, ele vai servindo de torneira, vai apertando, 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 apertando. Até existe essa técnica e ela é utilizada por profissionais. Nós, leigos, não podemos usar. Beleza? Então, fora torniquete, garroteamento, só profissionais. Nós vamos ficar com esse aqui, ó, fazer compressa no local de sangramento e pronto. Primeiros socorros é o assunto dessa questão e ela pergunta o seguinte: um sinistrado está com um pedaço de vidro encravado no olho. Professor, o que é sinistrado?
Sinistrado é vítima de sinistro de trânsito. O que é sinistro de trânsito? Um acidente. Então, sinistrado é um acidentado. Beleza? É uma forma técnica que o Código de Trânsito brasileiro encontrou de se referir a um acidentado. Para complicar a sua vida, né? Podia simplesmente falar acidentado. Mas ele diz sinistrado. Então, esse acidentado, essa vítima, está com um pedaço de vidro encravado no olho. Como proceder nesse caso? Retirar o vidro de forma alguma. Retirar não pode. Quebra uma das 10 regras sagradas, está fora. De novo, retirar o vidro. O que mudou da primeira para a segunda? É que na primeira está falando para retirar o vidro usando o dedo. Pega com o dedo, vai lá e tira. Não pode. E aqui, de novo, não pode retirar de jeito nenhum. Nem com pinça, nem com dedo, nem com nada. Está fora. Pingar colírio. Não pode. Colírio anestésico. Não pode. Porque isso aqui é medicamento. E medicamento, regra sagrada, não pode oferecer nem aplicar nenhum tipo de medicamento a uma vítima de acidente de trânsito. Está fora. Cobrir os 2 olhos da vítima. Teve gente que ficou em dúvida, falou que está com um pedaço no olho, um olho só, no outro não. Por que eu vou ter que cobrir os 2 olhos? Pois é, quem assistiu a aula de primeiros socorros aprendeu que um pedaço de vidro dentro do olho, se o camarada ficar com o olho paradinho, aquilo não vai agravar. O problema é que entrou num olho só, no outro não, o outro olho dele está bom. Aí vamos supor que alguém ali do lado direito chamou a atenção dele, ele leva a visão para lá e no que ele mexe com o olho bom, o olho machucado vai junto, não vai? Aí mexe com o outro também. Qual que é a maneira da gente fazer ele ficar quietinho, não mexendo com olho nenhum? Cobrindo os 2. Você não assistiu essa aula lá no curso, mas está aprendendo aqui comigo, né? Então, letra D de dado é a resposta dessa questão. Infrações e penalidades. Dirigir veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias é infração. Olha, habilitação vencida só é infração se for há mais de 30 dias. Pegou você com habilitação vencida, tanto a provisória quanto a definitiva, tá? Pegou você com a provisória ou com a definitiva vencida, mas tem um dia que venceu, 2, 3, até 30 dias que ela estiver vencida, até 30 dias, não é infração de trânsito. Não dá nada, não dá multa, não dá nada, 0. Porque o código te dá esse prazo aí para você buscar renovar aquele documento ali, certo? Agora, se tiver mais de 30 dias, meu amigo, aí é infração de trânsito. E aqui ele quer saber, é infração o quê? Na letra A fala que é uma infração grave e acarreta remoção do veículo. Remoção é botar o veículo no guincho. Vamos lá, remoção é guincho. E levar para o pátio. Tem alguma irregularidade com o veículo aqui, nessa situação? Não, a questão não está falando nada. Está falando que o problema aqui é na habilitação. Bom, se não tem problema com o veículo, não precisa remover. Sacou? Só vai remover se tiver problema com o veículo. Então, está fora. Nem sabia se era grave ou se não era, mas já que o Detran me deu essa colher de chá, eu vi que a remoção, e remoção aqui não vai dar. Eu já eliminei a letra A. Gravíssima e acarreta retenção do veículo. Vamos lá. Multa gravíssima no cara e o veículo está retido. A necessidade de reter... Qual que é a diferença de remoção para retenção? A remoção é botar o veículo no guincho e levar para o pátio. A retenção não, ele fica no local até que a irregularidade possa ser resolvida. Qual que é a irregularidade? A habilitação vencida. Então imagine que o policial parou esse camarada com a habilitação vencida há mais de 30 dias, aplicou nele ali a autuação, que vocês chamam de multa, né? E deixou ele embora dirigindo. Liberou o carro para ele ir embora. Ué, aí já saiu dali dirigindo com a habilitação vencida de novo, ué? Aí não pode, né, gente? Aí o policial tem que falar, e o veículo não sai daqui enquanto você não arranjar alguém habilitado para tirar. Isso chama-se retenção do veículo. Não é remoção. Remoção bota no guincho e leva. Aqui não é. Aqui é retenção. O veículo vai ficar no local até você arranjar alguém habilitado e tirar.
A maioria das vezes a pessoa arranja um qualquer que está passando na rua ali que é habilitado, só que você pode retirar esse veículo daqui para mim? Aí o cara fala, tiro sim. Aí ele pega o carro ali, vai dirigindo, depois da esquina já entrega para o sujeito aqui de novo, né? Aí é problema dos dois. Eles estão dando um jeitinho brasileiro, o policial não tem nada a ver com isso. Arrumou um habilitado para tirar o veículo, tira na hora. Beleza? Então, nesse caso, pode ser, cabe. Eu sei que dá multa, não sei se é gravíssima ainda, mas eu sei que a retenção cabe. Aqui diz que vai ser uma multa média e acarreta a apreensão do veículo. A apreensão de veículo deixou de existir em 2015, tem muito tempo. Hoje em dia só existe a remoção e a retenção do veículo. Guardou isso? Só remoção e retenção. Apreensão não existe. Apareceu a apreensão na alternativa, você já elimina. Essa está errado. Seria uma infração leve e recolhimento da CNH? Olha, esse recolhimento da CNH, ele até existia há um tempo atrás, porque essa habilitação estava vencida há mais de 30 dias, né? Não tinha valor mais para a pessoa. O que ela ia fazer com essa habilitação vencida? Antes o entendimento era esse, só que agora não. Agora o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que diz o seguinte: o documento de habilitação, ele é mais do que um documento que te autoriza a dirigir. Ele é um documento de identificação. Ali tem seu CPF, tem seu documento de identidade, tem a sua foto. Ele é um documento de identificação. Tanto que quando você chega no banco ou qualquer lugar que eles te pedem um documento de identificação, a habilitação vale, não vale? Pois é. E o documento de identificação, apesar de na legislação, não é de trânsito, não, legislação geral, não dizer o tempo de validade, né? Tem gente que fala que vale por 10 anos um documento de identificação. Não estou falando habilitação, estou falando documento de identificação. Vale por 10 anos, mas na verdade isso não tem em lugar nenhum, tá? O documento ele de identificação, ele vale enquanto ele estiver te identificando. A pessoa olhou para a foto, olhou para você, está te identificando, é um documento de identificação. Esse lance de 10 anos, até o Detran mesmo, às vezes, impede a pessoa de fazer exame com a identidade, né? Que já tem mais de 10 anos. Essa identidade só tem mais de 10 anos, mas isso não está escrito em lugar nenhum da lei. Eles que inventaram isso, por conta deles. Que o documento tem que te identificar. Então, como essa habilitação pode estar com o exame médico para você dirigir vencido, mas ele, documento de identificação ainda está ok, eles não recolhem mais. Ok? Sem contar que a infração leve não é, né? Então tá fora. Sobrou a letra B de bola. Dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima e dá retenção do veículo até você arranjar alguém habilitado para tirar esse veículo. Infrações e penalidades. O condutor que estiver com a sua carteira nacional de habilitação, sua CNH, cassada, e for encontrado dirigindo, será punido com o quê, hein? Cassada é diferente de suspensa. Suspensa é quando o camarada acumula pontos ali, chegou a 20, 30 pontos, aí o Detran abre um processo e dá essa carteira para cá, recolhe ela e fala assim, você vai ter que ficar tantos meses sem poder dirigir. Isso é suspensão. Depois desses tantos meses, ele devolve a habilitação da pessoa e a pessoa está habilitada normalmente. Agora, quando a habilitação é cassada, o Detran não devolve mais não. Opa, me dá essa habilitação para cá que você fez uma besteira muito grande aqui. Ela foi cassada, nunca mais você vai ver. Você tem que esperar ali 2 anos, fica de molho 2 anos, para depois ir lá e pedir o Detran. E agora, Detran, eu posso tirar outra habilitação? Porque aquela ele não te devolve mais não. Sacou? Aí imagina, esse cara estava com a habilitação cassada. Ele respondeu um processo e o Detran determinou, a sua habilitação foi cassada. Pode entregar a sua habilitação para cá. Só que esse processo aconteceu sem ele nem saber. Porque o Detran notificava ele, mandava as cartas pelo correio e ele não sabia. E foi pego depois dirigindo já com a habilitação cassada. O que vai acontecer com ele? Multa 3 vezes. Todas falam multa 3 vezes. Multa 3 vezes, multa 3 vezes, multa 3 vezes. Então eu já sei que vai dar uma multa gravíssima vezes 3. 3 vezes o valor da multa aí. Só que fala multa 3 vezes mais alguma coisa. Vamos ver. A multa 3 vezes, retenção da CNH. Não existe retenção de CNH. A CNH, o máximo que vai acontecer com ela é ser recolhida.
ou cassada, né? A suspensão, inclusive, ela acontece sobre o direito de dirigir, não é nem sobre a habilitação. Então, retenção de CNH não existe. A apreensão de veículo também não existe desde 2015. Hoje em dia, com veículo só existe a remoção, que é o guincho, né? Ou a retenção. Guarda isso, hein, gente. A apreensão de veículo não existe mais, desde 2015. Essa letra A está fora, né? Multa 3 vezes, beleza. Apreensão da CNH. Nunca existiu apreensão de CNH. Nunca. Com a CNH vai acontecer o recolhimento, tá? Ou a cassação. Agora, a apreensão. Tudo que aparecer apreensão na sua prova, já corre. Apreensão de veículo não existe mais e a apreensão de CNH nunca existiu. Tá bom? Então, já eliminei. Multa 3 vezes. Recolhimento da CNH. Agora sim, a CNH pode ser recolhida. E retenção do veículo. Agora sim. Agora faz sentido. Esse veículo vai ser retido. Vai ter que ser, né? Porque o policial parou o camarada, foi ver a habilitação dele caçada. Ele não tem habilitação mais. Vai deixar ele sair dele com o veículo dirigindo? Não tem como. Só esse veículo fica aqui até você arranjar alguém habilitado para tirar. O veículo tem que ficar retido. Então aqui está tudo certinho. Vamos ver. Multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir. Cara, suspender o direito de dirigir. A pessoa que não tem habilitação, porque a habilitação dela foi cassada, ela tem direito de dirigir? Não tem. Como é que vai suspender um direito que ela não tem? Essa aqui não faz sentido, né, gente? Sobrou pra gente a letra C mesmo. Tá vendo? Essas questões de infrações parecem difíceis, mas conforme você começa a entender aquilo ali e aprende a analisar as questões, observando aqui as palavrinhas, igual eu fiz, riscando, acaba que dá para responder de boa, tá? Direção defensiva. Diante de uma situação onde outro condutor desrespeite o seu direito no trânsito, você deve deixar que o sinistro aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Para quem ainda não se habituou, sinistro é uma forma técnica que o Código de Trânsito chama os acidentes, tá? Então, quando você vê aí sinistro, está falando de acidente. Então, quer dizer que o cara desrespeitou, eu vou deixar o acidente acontecer só para fazer ele pagar pelo erro? Vocês acham que essa estratégia é inteligente? Imagino que não, né? Eu vou eliminar ela aqui. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores. Observando pelo lado da direção defensiva, que inclusive tem como conceito que a gente abra a mão do próprio direito, priorizando, dando prioridade, dando mais importância para a segurança e para o bem-estar das pessoas, essa aqui seria a resposta certa. Ah, professor, mas ceder o meu direito, vou me sentir lesado. É porque você está partindo para o lado da legalidade. E aqui nós estamos falando de direção defensiva, onde é o comportamento, o bom comportamento é que deve prevalecer. Se fosse uma questão aqui de legislação de trânsito, talvez até fizesse sentido, né, você ficar com o pé atrás. Mas direção defensiva, ele diz sempre, abra a mão do seu direito, evite consequências maiores. Provavelmente essa vai ser a resposta. A letra C, ela diz para você fazer exatamente o contrário, fazer valer o seu direito, imponha o seu direito. Não é isso que a direção defensiva prega, isso que ela ensina. E a letra B, buzinar de forma contínua e sucessiva para alertá-lo. Essa aqui é a conduta mais comum no trânsito, né? Quando qualquer motorista se vê ali numa situação onde o outro está desrespeitando o direito dele, buzina muito, buzina forte, costuma até apelar às vezes, né? Mas não é um procedimento, uma conduta, uma postura, um comportamento adequado recomendado pela direção defensiva, né? Então tá fora, ficamos aí com a letra B de bola mesmo. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada. Ó. Bora ver? Pista com óleo. Opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, o veículo deslizou. Pista sinuosa. O que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante. Dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó. Ou pista escorregadia.
Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa, pista escorregadia. Decore aí, hein? Mais um de primeiros socorros que diz o seguinte, a hemorragia nasal, hemorragia é perda de sangue, está sangrando. Nasal está sangrando o quê? O nariz, né? É muito frequente em sinistros de trânsito. Sinistro, acidente de trânsito, tá? Por que é muito frequente? Por que acontece esse tipo de hemorragia, sangramento no nariz com muita frequência? Porque no sinistro de trânsito tem a colisão, né? Vamos entender, seja contra um outro veículo, contra uma árvore, um poste, um barranco, ou até com o chão, o motociclista cai, planta o nariz ali no chão. Ah, mas tá de capacete e tudo. Pois é, às vezes o capacete protege contra fraturas e tal, mas dá ali uma chacoalhada na cabeça da pessoa e essa chacoalhada pode causar um trauma craniano, alguma lesão interna e você vai ver isso sangrando pelo nariz. Então é muito frequente você ver sangramento pelo nariz em sinistro de trânsito, é muito comum, tá? Esse tipo de lesão pode ser um indicativo de quê? Parada respiratória? Absolutamente não. Você vai ver uma pessoa que perdeu a respiração e não necessariamente ela está com sangramento no nariz. Você não olha para uma pessoa que está com o nariz sangrando e fala assim, pode ser uma parada respiratória. Não é. Até porque a parada respiratória você consegue constatar facilmente só olhando para a vítima ali. Sei lá, movimento tórax, né? Ela faz o movimento ali de insuflação e de como é que chama? Insuflar e expirar o ar. Então aqui está fora. Traumatismo craniano. Opa, falei agora. Enquanto eu estava explicando aqui a questão, falei. Se tiver um trauma craniano, alguma lesão no crânio interna, o nariz sangra. Certamente vai ser essa. Estado de choque. O estado de choque aqui não tem nada a ver com choque elétrico, não. Tá? Isso aqui é estado de choque em razão de... É uma debilidade do organismo, em razão a uma perda excessiva de sangue. Inclusive, esse estado de choque causado por perda de sangue chama-se choque hipovolêmico. Hipovolêmico. Hipo significa baixo, tá? Baixo. Volêmico vem de volume, baixo volume. De quê? De sangue. Porque existe choque anafilático e existe choque hipovolêmico. Esses choques que você vai ouvir falar aqui na matéria de primeiros socorros vai ser sempre o hipovolêmico. É o estado de debilidade do organismo em razão a baixo volume de sangue. Então, se ela estiver sangrando muito pelo nariz, perdeu muito sangue, a consequência pode ser um estado de choque. Mas não o contrário, que está dizendo que a hemorragia nasal pode ser um indicativo de estado de choque. Não. O estado de choque é uma consequência. Perdeu tanto sangue que entrou em estado de choque. Então, não é. Lesões na medula. Não necessariamente uma lesão na medula vai causar hemorragia nasal. Então, está fora. Ficamos mesmo com a letra B de bola.